Se você tivesse que escolher uma falha do ser humano para apontar, uma que é talvez a pior de todas ou que é tão frequente que seja terrível, qual você apontaria? E como você corrigiria isso? Vamos fazer uma brincadeira diferente? Qual falha de Israel você acha que Deus escolheu para apontar? Nós, seres humanos, Israel ao longo do Antigo Testamento, falhamos. É comum que a gente erre. Se você tivesse que escolher um, Deus escolheu uma. Qual foi? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e se você está com a gente há mais tempo, fica feito o meu convite para que você se torne um membro desse canal, ajudando a gente a chegar ainda mais longe. Se você confia no trabalho que a gente faz aqui, você pode se tornar um pouco parte desse trabalho, se tornando um membro deste canal. E vamos falar um pouco dessa questão dos erros que a gente comete. E eu entendo que cada um de nós, eu disse isso lá na entrevista que eu dei no programa Achismos do Maurício Meirelles, um podcast do Maurício Meirelles, falei sobre isso. Aliás, se você não assistiu, fica feito o meu convite para você ir lá ver. Eu falei um pouco sobre isso. Nós, seres humanos, nós falhamos muito e cada um de nós tem tipos de erros diferentes que a gente costuma repetir. E nem sempre o meu ponto fraco é o seu ponto fraco. Eu brinquei falando que a gente fala tanto da inclusão das pessoas e inventando tipos de inteligência. Se a gente soubesse que cada pessoa tem um tipo específico de burrice, a gente seria mais tolerante com os erros uns dos outros. Então é verdade, eu e você temos os nossos erros individuais. Meu ponto é, tem aquele erro que a humanidade insiste em cometer muitas vezes e que Deus aponta para esse erro na figura de Israel, quando Israel o comete, e certamente na figura individual nossa quando a gente erra. A pergunta é, que erro é esse? Para responder essa pergunta, eu recorro à Bíblia 365, letra grande. Não precisa comprar a letra grande, eu que preciso da letra grande, mas se você quiser adquirir a sua, o link está aqui na descrição, ela te ajuda a ler o texto bíblico o ano inteiro, por isso o nome 365. A tradução é NVT, que é bastante convidativa a uma leitura fluida. Ler a Bíblia inteira nessa tradução, eu tenho certeza que vai ser mais fácil para você. Mas vamos ler então o livro do profeta Jeremias, no capítulo 34, versículo 17. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, vocês, e aí está falando de Judá, né? Nos israelitas, mas no Reino do Sul, vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra. Uau, que texto pesado. Juízo de Deus sobre Judá, que será objeto de horror para todas as nações da terra. A promessa era que os descendentes de Abraão abençoariam todas as nações da terra. A gente vê isso em Gênesis 12, a gente vê isso em Gênesis 15. Agora, pela desobediência de Judá, eles serão objeto de horror para as nações da terra. Não mais a nação que qualquer outra nação almejaria ser, mas uma nação que nenhuma outra nação desejaria ser. Tá, e o que eles fizeram de tão ruim para que esse destino os alcançasse? O que eles fizeram de tão ruim foi não libertar o povo, ou não proclamar libertação. A palavra libertação aqui nos ajuda a saber qual foi a lei que esses caras quebraram. A palavra libertação aqui é, no hebraico, deror, tá? E deror, na Torá, no livro da lei, aparece uma vez para uma lei específica que está no capítulo 25 do livro de Levítico, que é a proclamação da libertação no ano aceitável do Senhor, o dia do jubileu, quando os escravos retornariam para suas casas libertos e quando as terras arrendadas voltariam para os seus primeiros donos. Ou seja, a cada 50 anos, passados 50 anos, toda vez que chegasse nesse ano aceitável do Senhor, um garoto ou vários garotos pegariam suas trombetas, passariam pelo centro dos vilarejos, anunciando que o ano aceitável do Senhor chegou, e na chegada desse ano, pessoas que tiveram um grande revés na vida e tiveram que vender as suas terras para outras pessoas cultivarem e assim sobreviverem, teriam suas terras de volta. E aqueles que eventualmente tivessem que vender o seu trabalho, se tornando escravos, seriam libertos. Pois é, precisamente essa lei econômica que
Deus aponta para Judá como a lei desobedecida que acarretou, veja só, guerra, doença e fome. Essa questão da fome em especial, ela é cruelmente descrita por Jeremias em Lamentações. No capítulo 4, versículo 10 de Lamentações de Jeremias, tire as crianças da sala para ouvir o que eu vou dizer agora. Já disse isso outras vezes nesse mesmo canal, mas não custa repetir. Lamentações de Jeremias 4:10, a gente tem o relato de que mulheres de bom coração tiveram que cozinhar os seus próprios filhos para ter o que comer. Tal é o estágio de fome que a gente tem por aqui. E então, o que a gente está vendo aqui é que Deus está apontando para um pecado que ele é um pecado extremamente frequente na história da humanidade. Que é a gente olhar para os lados e perceber a miséria, que é a gente olhar para os lados e perceber as injustiças, que é a gente olhar para a fome e desdenhar dela. E não cumprir o que deve ser cumprido para que a fome, a miséria, a injustiça sejam combatidos. E então, porque não houve libertação, faltará o pão. Essa é a lógica desse texto aqui. Porque a libertação não aconteceu, o pão virá a faltar. De tantas leis que Judá e Israel quebraram, Deus, no seu oráculo a Jeremias, escolhe especificamente essa, de Levítico capítulo 25, para apontar o grande problema de Judá. De uns que comem tanto, de uns que têm tanto, e deixaram o próprio povo, na sua maioria, ter tão pouco. É assustador que cristãos, hoje, no século XXI, se esqueçam desse tipo de passagem para defender um determinado tipo perverso, vil, de teologia pública, no qual a distribuição de pão, a percepção da miséria, a libertação do oprimido, tudo isso não diz respeito ao texto bíblico, tudo isso não diz respeito a Cristo. Tem gente até mesmo atribuindo isso a Satanás. É assustador. É especialmente assustador porque essa libertação proclamada no ano aceitável do Senhor, ela é feita alusão a ela também no livro de Isaías, no capítulo 66. Galera, não é no capítulo 66, né? Capítulo 61, desculpa. Voltando, no livro de Isaías, ali também se faz uma alusão ao ano aceitável do Senhor ser proclamado. Esse que não estava sendo proclamado aqui em Jeremias 34:17. Sabe quem proclama o ano aceitável ao Senhor? Jesus. Lucas, capítulo 4. Jesus, na sua própria cidade, na sua própria sinagoga, lê o rolo de Isaías e diz: eu vim proclamar a libertação, o ano aceitável do Senhor. Eu vim fazer isso. Eu vim proclamar o jubileu. Portanto, esse ponto específico da lei é central na mensagem cristã. E quando a gente quer falar sobre o pobre e sobre a miséria, basta abrir o texto bíblico. Tantas são as vezes que a gente tromba com esses textos na medida que a gente lê. E então, de tempos em tempos, como eu estou fazendo um exercício devocional durante um ano, passando por todo o texto bíblico, de tempos em tempos eu acabo falando da questão do pobre, da questão da miséria, do que fazer a esse respeito, de que isso é central na espiritualidade. Por quê? Porque essa é uma pauta favorita minha? Não! Porque se a gente está pregando o texto bíblico é inevitável. O texto bíblico fala disso com uma frequência assustadora. Para a gente chegar em pleno 2022, já diria o profeta Toguro, ano da tecnologia, e ter gente que acha que dar o pão ao pobre é uma estratégia de Satanás. Não caia nessa. Não caia nessa. Proclame libertação. E não parem no pão. Porque nem só de pão viverá o homem. Carregue a palavra de Deus consigo e liberte gente de uma vez por todas. Pregue o evangelho. E sempre que preciso, atenda às necessidades do pobre. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.